Que o amor do Pai, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, em comunhão com o Espírito Santo, nos conduza neste vídeo a tratar de um assunto de suma importância para a fé cristã. O reino de Deus. Nós hoje vamos falar do reino de Deus. O reino de Deus, ele se expressa para nós em quais dimensões? O reino de Deus é somente espiritual? O reino de Deus é somente temporal? Ou o reino de Deus, na sua dimensão, ele é um reino espiritual e um reino temporal, concomitantemente? Esse tema é um tema muito utilizado por aqueles que veem Jesus com o seu reino, um reino espiritual e um reino com repercussões concretas neste mundo. É importante, meus irmãos e minhas irmãs, que nós estejamos, neste momento, em sintonia com a Escritura Sagrada, para nós podermos verificar a existência do reino de Deus, as suas dimensões e as repercussões dela em nossa vida espiritual e nossa vida temporal. O evangelista Mateus, no seu capítulo 3, versículo 2, ele trata do reino de Deus através do profeta João Batista, daquele que preparou os caminhos do Senhor, aquele que foi o anunciador da vida pública de Jesus, aquele que identificou Jesus como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Isso disse João Batista no Evangelho de Mateus. Também no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 17, Jesus também fala, praticamente Jesus repete o que dissera anteriormente João Batista. No Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 15, Jesus também anuncia o reino de Deus, conclamando as pessoas ao arrependimento, né, e a crença no Evangelho. Todas estas passagens que fazem referência ao reino de Deus, todas elas nos levam a crer, e esta é a maioria do entendimento, de que o reino de Deus é um reino espiritual. É um reino em que nós o vivenciamos através da nossa interioridade, da nossa espiritualidade, e indica que não é um reino territorial, um reino geográfico, um reino temporal. O evangelista Lucas, no capítulo 17, versículo 21, ele diz também que o reino de Deus, nessa sua passagem bíblica, ele indica a interioridade do reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus é algo interior, é algo que expressa a nossa relação com o nosso Deus, a nossa relação com Jesus Cristo, o nosso Salvador, uma relação com o nosso Deus. O evangelista João, no capítulo 18, versículo 36,
ao tratar do reino de Deus, ou seja, no diálogo que Jesus teve com Pilatos, na sua entrega para cumprir a vontade do Pai, ele diz para Pilatos, respondendo a uma pergunta de Pilatos, que o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, eu me defenderia de tudo o que vocês estão fazendo comigo, né? Muito bem. Essas passagens bíblicas, elas indicam claramente que o reino de Deus é um reino espiritual. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 14, versículo 17, ele diz assim: porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e glória no Espírito Santo. Portanto, ele revela uma natureza ética, uma natureza eminentemente espiritual. Então, o reino de Deus, ao longo do tempo, nós cristãos entendemos que ele tem uma dimensão espiritual. Há quem diga que o reino de Deus é primariamente espiritual. Todas essas citações bíblicas do Evangelho de Mateus, do Evangelho de Marcos, do Evangelho de Lucas, da carta de Paulo aos Romanos, nos dão uma dimensão de que o reino de Deus é um reino espiritual. Por quê? Porque é um reino eterno. Não tem nenhuma dessas citações bíblicas indicativos de que seja um reino temporal, né? O profeta Daniel, no seu capítulo 7, lá no Antigo Testamento, versículo 14, ele diz: seu poder, se referindo ao poder de Deus, ao poder divino, é um poder eterno que não lhe será tirado. Então, é algo referente à eternidade. Nada tem de temporalidade. Então, esta primeira dimensão é uma dimensão espiritual. E é preciso que nós tenhamos todo o cuidado e façamos todo o esforço para que vivenciemos o reino de Deus espiritualmente, interiormente. Este reino que não se apresenta de uma forma concreta, sensível do ponto de vista dos nossos sentidos, mas para nós tem repercussões espirituais magníficas. Por exemplo, a alegria, a paz, o amor, a esperança. Enfim, todas essas virtudes, estas virtudes que Deus nos cumula, ela tem uma essência espiritual. Então, o reino de Deus é este reino que nos habilita a vivermos num mundo cheio de tribulações, cheio de dificuldades, como o próprio Jesus anuncia no Evangelho de João, no seu capítulo 16. Então, no mundo nós temos tribulações, mas Jesus veio para anunciar, para vivenciar conosco, nos trazer o seu reino. A pergunta é: o reino de Deus, o reino do nosso Deus, o reino que Jesus Cristo anuncia, que Jesus Cristo nos trouxe, nos deu como graça, é um reino essencialmente
espiritual? Esta é uma pergunta de suma importância para que nós possamos alcançar todas as dimensões do reino de Deus. Quando Jesus foi crucificado e morto, Pôncio Pilatos, está no capítulo 19 do Evangelho de João, no capítulo 19, foi colocado na cruz, Pôncio Pilatos mandou colocar na cruz Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. E foi colocado ali como algo zombando de Jesus, e Jesus, inclusive, foi condenado porque os judeus imputavam a ele, dizendo que ele se apresentava como falso rei, como um rei que foi indicado por Deus como Messias, como Filho de Deus, e ele não era nada daquilo. Mas aquela insígnia que foi colocado na cruz de Cristo, Jesus de Nazaré, o rei dos judeus, que para os judeus aquilo era uma blasfêmia, era algo extremamente grave, atribuir-se àquele que foi condenado, que foi crucificado e morto, ser rei dos judeus. E Jesus, então, na sua trajetória de flagelação, de crucificação, morte, o seu sepultamento, todos estes atos que eram considerados atos indignos para os judeus e para todos aqueles que aplaudiram a sua condenação e sua morte, não esperavam, não imaginavam que Jesus ressuscitasse ao terceiro dia. E Jesus, ao ressuscitar, e no período que ainda permaneceu conosco, ressuscitado, Jesus revela na sua aparição na Galileia para os discípulos, para dizer-lhes da missão universal que ia deixar para os discípulos. Jesus, então, marcou a aparição dele, uma das suas aparições, nos 40 dias que permaneceu após a ressurreição. Portanto, após a ressurreição, Jesus estava glorificado. Jesus ressuscitou com um corpo rígido. Jesus ainda se tornou, depois da ressurreição, homem e Deus. Só que num estado glorificado, num estado de ressurreição. Então, as limitações corporais de Jesus, elas foram superadas. As dores que Jesus sofreu na sua flagelação, na sua crucificação, até a sua morte, após a ressurreição, Jesus não sentiria mais essas limitações corporais, essas limitações humanas, que antes ele se apresentava como escravo, como 100% homem, 100% Deus. Após a sua ressurreição, ele permanece 100% homem, 100% Deus, porém, com o seu corpo glorificado, sem mais as limitações
humanas que ele antes, não é, tinha na sua substância corpórea. Então ele não sentia mais dor, não sentia mais fome, algumas das limitações humanas. E foi nessa condição que Jesus aparece na Galileia para os discípulos, para anunciar-lhes a missão universal que ele ia deixar para os discípulos. E isso está narrado no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 17 a 20, os últimos versículos do Evangelho de Mateus. Jesus diz, como também é dito no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 14 a 18. Então, tanto no Evangelho de Mateus como no Evangelho de Marcos, Jesus diz claramente a missão que ele quer deixar para os discípulos. E diz, nesta missão, no versículo 18, ele diz assim: Jesus então se aproximou e lhes disse: todo poder me foi dado no céu e na terra. Ide então, fazei de todos os discípulos, fazei de todos os povos discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardarem tudo que eu vos mandei. Aqui, nesta última mensagem, nesta mensagem missionária aos discípulos, ele decreta que todo o poder o Pai lhe deu, no céu e na terra. E aqui, Jesus expressa, já no seu estado de glorificação, o seu reinado social. Aqui nós temos a outra dimensão do reino de Deus. Jesus, então, revela que o reino de Deus não é somente espiritual. Ele tem sua dimensão espiritual e tem também a sua dimensão temporal, né? Então, o reino de Deus também é um reino temporal. Muito bem. Mas para que nós entendamos o reino temporal, é importante nós olharmos para a história antes de Jesus. Nos tempos passados, antes de Jesus, nos governos dos reinos do passado, nos reinos antes de Jesus, sempre houve uma certa ligação entre os reinos da terra com o seu Deus apropriado. Por exemplo, o rei persa era como se fosse um representante na terra do seu reino espiritual. E assim sucessivamente, né? Os imperadores de Roma, todos tinham os seus deuses, né? Enfim, a literatura, né, filosófica, política, diz muito isso. Por exemplo, Platão, embora a filosofia seja pagã, mas nós podemos ver, por exemplo, que o platonismo, o neoplatonismo, quando trata da realidade política, da realidade social, ela sempre vincula, de uma certa forma, os reinos humanos às divindades,
né? Nós podemos ver isso, né, na República, né, na República de Platão, né, em Aristóteles, na política, né? O próprio Cícero, em Da República e outras obras. Então há sempre, no mundo pagão, no mundo da política, da filosofia, sempre uma vinculação entre os reinos humanos, né, e os reinos divinos. Por exemplo, o Império Romano. Por exemplo, Jesus nasceu, né, sob a égide do Império Romano, do imperador César Augusto. O imperador César Augusto, como todos os imperadores romanos, eles tinham a sua natural afinidade às divindades pagãs do Império Romano, né? Os deuses romanos, né? E o Império Romano trouxe, né, em sua essência, pelo seu poderio, né, alguns, ou quase todos os imperadores se sentiam reis, se sentiam deuses, né? Pediam e exigiam que o povo os adorasse, não é isso? Então, esta vinculação do poder terreno com o poder divino é algo que acompanhou toda a história da humanidade. Então, no cristianismo, com Jesus, isto também ocorre. O cristianismo, quando Jesus revela que todo o poder me foi dado no céu e na terra, ou seja, ele anuncia o seu reinado social, o seu reinado temporal, o seu reinado terreno, né? E nós vamos ver que no curso da história, nós vamos ver como é que esse reino ele se expressa, porque a própria igreja vai, ao longo do tempo, anunciando concretamente como deve acontecer esse reino, e nós vamos ver isso aqui no curso deste vídeo. Nos primeiros tempos da igreja, a igreja de Cristo nasceu com Jesus, né? A pedra fundamental da igreja de Cristo é Jesus, a pedra angular, e Jesus funda a sua igreja sobre a pedra angular, que é ele mesmo, e sobre a pedra em colaboração, que é Pedro. Quando ele diz para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu, né, edificarei a minha igreja. Ou seja, quando ele fala isto, ele fala na pedra angular, que é ele, na pedra fundamental, no alicerce fundamental, no fundamento da igreja, mas ele coloca Pedro também como pedra, uma pedra em colaboração. Inclusive, nós gravamos um vídeo demonstrando isto à luz da palavra de Deus. Está no nosso canal, que também Pedro é pedra. Jesus Cristo é pedra angular e Pedro também é pedra. Nos primeiros momentos e nos primeiros tempos da igreja, os primeiros cristãos tiveram muita dificuldade de compreender isto, porque a igreja de Jesus Cristo, a igreja de Cristo, nasce com um anúncio, com a determinação da existência de sua igreja, e ela começa a sua existência prática com o Pentecostes. No Pentecostes começa a realização da igreja. Ou seja, Jesus já havia ascendido aos céus
e com o Pentecostes, a Igreja de Cristo, né, ela se instala definitivamente no Pentecostes. E naquele primeiro momento, a igreja sofria intensa perseguição. Basta ver que a perseguição era uma perseguição muito intensa, tanto por parte dos judeus, que não aceitaram Jesus, principalmente os saduceus e os fariseus, e também pelo Império Romano. Porque embora o Império Romano, na época de Jesus, não fosse tão implacável contra Jesus, mas nunca houve a liberdade religiosa que deveria as religiões ter. Então, como o Império Romano ele tinha os seus deuses, eles, né, por uma questão mesmo de convivência política, eles permitiram judeus a pregarem o judaísmo, permitiram o cristianismo, mas não aceitavam, né? Tanto é que logo em seguida a flagelação, crucificação, morte e ressurreição de Jesus, nós vamos encontrar o primeiro mártir após Jesus, que é Estevão, como está narrado, né, como está narrado nos Atos dos Apóstolos. Então ali já começa, né, uma reação contra o cristianismo que nasce, né? Ali entre 2, 3 anos da ascensão de Jesus aos céus, nós tivemos já ali a morte por apedrejamento de Estevão por mando dos judeus. Os judeus mataram Estevão. Então, a igreja passa por esse período de perseguição, né? Embora os judeus pudessem, de alguma forma, exercitar o cristianismo, mas havia muita perseguição, quer por parte do Império Romano, dominante naquela época, quer pelos judeus. Muito bem. Mas nós vamos ter lá na frente, no século IV, o imperador Constantino. O imperador Constantino, que tinha sua mãe Helena, Constantino I, sua mãe era cristã, e o convencera de que realmente deveria, né, conceder liberdade religiosa, né, no Império Romano. Em 313, né, Constantino, já imperador romano, ele ele decreta o Édito de Milão em 313, permitindo as religiões, a liberdade de religião no âmbito do Império Romano, né? Na verdade, ele concedeu a todas as religiões, não foi só para o cristianismo. Então, com o Édito de Milão, em 313, a igreja passou realmente a ter a sua liberdade religiosa e a ter um diálogo direto com o imperador. Ou seja, aí nós podemos ver concretamente que começa uma fase da igreja em que nós poderíamos dizer que se inicia aí uma fase do reinado social de Cristo, em que o imperador ele tem um olhar, ele tem um diálogo, né? Ele ouve a igreja de Cristo, né? Apesar
de isso não implicar numa paz, né? Sempre a Igreja de Cristo foi perseguida. Porque, por exemplo, desde o início, a Igreja de Cristo, além das perseguições do Império Romano e também dos judeus, existia interiormente uma perseguição interior, como se fosse uma praga interior, que eram as heresias. Então, nunca a Igreja de Cristo teve a paz, né, que nós cristãos desejamos. Então, mas com Constantino, nós tivemos aí uma relativa paz, uma melhor convivência. Então, aí com Constantino, a igreja segue o seu caminho, né? Depois dessa fase, né? Nós vamos ver lá no século oitavo e nono, o período carolíngio, né? Que também é outra fase importante para o cristianismo, em que Carlos Magno, né, tinha uma boa relação com a igreja, né? Carlos Magno, inclusive, livrou o Papa Leão III da perseguição em Roma. Ele até foi coroado na Catedral, né, de São Pedro, né? E, enfim, então, nesse período também, que foi um período relativamente curto do período carolíngio, existia também uma excelente relação, né, da igreja com o Império Carolíngio, né? Também lá no século XV e XVI, com Isabel e Fernando, né, que consolidaram o reinado da Espanha, também eles eram, né, muito atenciosos e deram uma cobertura importante para o Papa Alexandre VI, né? Então, todos esses períodos, nós poderíamos, né, apesar da igreja não viver na paz, né, no reinado, né, de paz intensa, no reinado perfeito, no reinado, né, divino, como esperado, mas viveu esse período, um período de relativa paz, né? Então, depois de Constantino, é importante acentuar, no Império Romano, no período de Teodósio I, Teodósio instituiu a Igreja Católica como religião oficial do Império, né? E nós vamos ver que no curso da história, né, então foi um período de relativa tranquilidade, né, para o Império, para a Igreja Católica. Isso, né, nos faz crer que na história da humanidade nós tivemos esse período aí, né, praticamente de 1000 anos, de 313 com Constantino até 1303, né, nós vamos já falar exatamente da crise de Anagni, que, né, houve o rompimento definitivo do poder, né, do poder terreno com a igreja, com o Papa Bonifácio VIII,
que ao instituir uma bula chamada Una Santa, essa Una Santa definia que o poder terreno deveria ser subordinado ao poder divino, e o poder terreno, né, para alcançar a salvação, teria que se subordinar ao poder divino, e há uma reação, né, uma reação de Filipe o Belo, né, rei da França, né, inclusive chegou, através dos seus agentes, a agredir fisicamente o Papa Bonifácio VIII, e se instalou ali a chamada crise de Anagni, do rompimento definitivo, né, do poder terreno com a Igreja, e que permanece, né, até os dias de hoje. Então são aí mais de 7 séculos em que há uma verdadeira separação entre o poder temporal e o poder espiritual. Então são realmente hoje uma divisão clara, né? Os estados são laicos, né? Houve aí a concretização do laicismo, né? E os governos hoje são separados do poder divino, né? Muito bem. Mas, no curso da história, nós poderemos ver que, na Idade Média, surgiu a chamada doutrina das duas espadas, né? Ou teoria das duas espadas. O Papa Gelásio I, que teve um papado de 492 a 496, ele escreve, né, em 493, né, 494, ele faz uma carta ao imperador Anastácio I, o imperador do Oriente, do Império Romano do Oriente, dizendo que o reino de Deus tem duas espadas. Uma espada espiritual, que fica a cargo do sumo pontífice, do Papa, e um poder temporal, uma espada do poder temporal, que é delegada e deve ser subordinada ao poder espiritual, e é delegada aos soberanos, aos reis, aos imperadores, né? Então aí, na Idade Média, se institui, através dessa carta do Papa Gelásio I para o imperador Anastácio, em 494, né, essa chamada teoria das duas espadas, né? Então essa teoria das duas espadas, ela na verdade o Papa institui essas duas espadas. Então tanto a carta de Gelásio I, ao tratar das duas espadas, ela tem uma fundamentação na palavra de Deus. Esta carta, ela integra hoje o magistério da Igreja. Integra o magistério da Igreja. Como a bula Una Santa de 1302, do Papa Bonifácio VIII, que na verdade confirma, não, essa carta do Papa Gelásio I, no século V, em 494, né? Esta doutrina do reinado social de Cristo Jesus. Muito bem. Então, com essa crise de Anagni,
do rompimento definitivo, nós vamos ver então as crises que sofreram, que a Igreja Católica sofreu. Por exemplo, em 1517, no século XVI, nós tivemos a Reforma Protestante de Lutero. Essa reforma, ela teve como finalidade destruir a Igreja de Cristo. Então nós vamos verificar que com a Reforma Protestante foi um ataque grandioso à Igreja. Então ali houve um ataque para a destruição da Igreja de Cristo. Né? Então este ataque foi um ataque primeiro após esse rompimento. Depois nós vamos ver lá no século XVIII, em 1789 a 1799, aí, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, instituindo e solidificando o laicismo, foi um ataque brutal à figura de Jesus. Então, a Igreja sofrera um ataque da Reforma Protestante em 1517, sofreu depois o ataque da Revolução Francesa com o laicismo, inclusive várias igrejas foram destruídas naquela época. Foi um ataque brutal, um ataque à figura de Jesus. Depois, já no século XIX, com a Revolução Industrial, nós vamos ver com o surgimento aí das ideologias do comunismo, do socialismo, enfim, e logo em seguida do capitalismo, né? Todas essas ideologias foram ideologias que atingiram profundamente a divindade, porque a pregação da Igreja foi extremamente atingida pelas ideologias humanas. Por exemplo, o humanismo. Então, a substituição da figura de Jesus pela figura do homem. E aqui nós vamos ver, é importante que a gente faça essa reflexão. Jesus, que veio executar o plano de salvação, instituído por Deus Pai, sempre quis promover o homem. Sempre esteve como mente a humanidade. A salvação foi um projeto para a humanidade. Foi um projeto de uma imensa graça de Deus para a humanidade. Tanto é que incluiu Maria, uma mulher, uma pessoa humana, para ser a mãe do próprio Deus. O amor de Deus trazendo o homem para a divindade, para uma relação íntima com ele, com Deus. E nós vemos que com o iluminismo, com o renascimento, com o iluminismo, Revolução Francesa, Revolução Industrial e as ideologias que apareceram, o homem substituindo a figura de Deus. Deus não é mais importante. O reinado de Jesus não prevalece. Aqui prevalece a figura do homem. Até chegarmos no humanismo integral, ou seja, o homem com sua autossuficiência. Então nós chegamos a um ponto em que o poder terreno definitivamente rompe com o poder de Deus.
Então, a espada temporal de que fala a igreja na Idade Média, com a carta de Gelásio I, perde toda a sua força, a sua eficiência, perde realmente o seu valor. Né? A bula una santa é totalmente desrespeitada, desconsiderada por Filipe o Belo, e Filipe o Belo o fez por interesse do próprio poder daquela época, que não queria mais se submeter às regras do catolicismo, e também a burguesia, que queria se livrar, não é, de algumas das exigências da igreja. Por exemplo, naquela época, a igreja condenava a usura, condenava os preços injustos, condenava a exploração da burguesia para com o povo. Enfim, para se livrar de tudo isso, houve o rompimento, não é, definitivo do poder terreno para com o poder de Deus. E isso até hoje, né? Hoje nós vivemos em pleno rompimento. As constituições dos estados, elas são laicas. O Estado totalmente rompido, alheio ao poder, ao reino de Deus. A proposição de Jesus do reino de Deus. Então hoje nós temos aí várias pautas que contrariam frontalmente o reinado de Deus. Então esta é a realidade que nós vivemos. Mas o Papa Pio XI, em 1925, instituiu uma encíclica que é a Quas Primas. Essa Quas Primas é uma reação ao laicismo. É uma reação dura ao laicismo, mostrando que o reinado social de Deus é um reinado que existe, ressuscitando, relembrando, memorizando o que dissera Gelásio I, no século V, em 494, e o que dissera também o Papa Bonifácio VIII em 1302. É uma reação a tudo isso, mostrando o reinado de Cristo. Então essa encíclica do Papa Pio XI, a Quas Prima, ela não é somente para instituir a festa litúrgica, a festa da Igreja de Cristo Rei. Não, ela é uma reação contra o laicismo. E isto é um posicionamento importante da Igreja, que diz que Cristo tem um reinado social. Então nós todos, os estados, né, as instituições e o próprio povo, nós estamos submetidos a um reino que é o reino de Deus. Que é um reinado espiritual e é um reinado temporal. E aqui eu queria destacar, nesse processo último aqui, da Quas Primas, né, um cardeal que foi uma voz importante no Vaticano, né, que é o cardeal Pio de Poitiers, que realmente, né, muito se esforçou para que a Igreja se pronunciasse, né, sobre o reinado social de Cristo. Então nós estamos submetidos, a Igreja está submetida, o reino de Deus está submetido a 7 séculos de desvio,
7 séculos de desobediência, hoje os estados do mundo, os estados são desobedientes porque desconhecem, desconsideram e desobedecem ao reinado social de Cristo. Então é importante, né, nós colocarmos isso aqui, porque o reinado social de Cristo é um reinado divino, porque foi instituído pelo próprio Jesus, quando disse aos discípulos, na sua missão universal, na sua aparição na Galileia, já depois que estava, né, glorificado, para dizer que ele foi-lhe dado pelo Pai o poder no céu e na terra. Então os reinados do mundo estão submetidos ao reinado de Deus, à espada temporal. Então por isso é que é importante que nós, cristãos, tenhamos essa consciência e possamos sustentar esta bandeira, porque o reinado social de Cristo é exatamente um reinado que defende a justiça, defende a verdade, defende a dignidade da pessoa humana, defende, acima de tudo, todos os princípios que orientam o mundo a enfrentar todos os seus problemas. A fome, a guerra, né? Os interesses escusos dos estados federados e da humanidade, né? Enfim, toda essa desordem instalada no mundo, ela ocorre pela desobediência ao reinado social de Cristo. Então eu queria, meus irmãos e minhas irmãs, me despedir deste vídeo e dizer que eu já gravei um vídeo anterior sobre a doutrina social da igreja, que não é divina, mas é santa, porque é uma doutrina da igreja, da Santa Igreja, que é a doutrina social. Então hoje é importante nós termos em mente, nós temos a divina doutrina do reinado social de Jesus Cristo, instituída pelo próprio Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos de 18 a 20, e temos também este reinado descrito também no Evangelho de Marcos, versículo 14 a 18, instituído pelo próprio Cristo Jesus, já após a ressurreição, glorificado. E a igreja, para sustentar concretamente esse reinado social de Cristo, instituiu, através do Papa Leão XIII, com a encíclica Rerum Novarum, a santa doutrina social da igreja, e eu me sinto na responsabilidade de gravar um novo vídeo sobre a santa doutrina social da igreja, para dizer que Jesus Cristo anunciou o reinado social de Cristo e o Papa Leão XIII, com a encíclica Rerum Novarum, ex cátedra, como sumo pontífice, e in persona Christi, ou seja, na pessoa de Jesus Cristo, institui, né, a doutrina social da igreja, com a encíclica Rerum Novarum, né, que é uma doutrina santa. Então nós temos aí, né, para o nosso sustentáculo
do reinado social de Jesus Cristo, nós temos o reinado social de Jesus Cristo, instituído pelo próprio Jesus, e a doutrina social da Igreja, pela Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a luz do Espírito Santo nos ilumine para sempre. Amém.